Amarcast e nosso convidado de hoje é muito especial, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Hoje nós vamos receber Denis Araújo, CEO da Dias Araújo Investimento e presidente da Inaltex. Seja muito bem-vindo, Denis! Muito obrigado, Dê. Muito obrigado. Você que é comadre, né? Comadre! Madrinha da minha filha mais nova, da Clarinha, que tem 6 anos, e eu tenho também a Sara, de 9. É isso. O Denis, ele faz parte da nossa vida pessoal, mas ele faz parte da nossa vida profissional também. Ele é cliente da Lamarca há bastante tempo. E a gente tem muitas histórias para contar aqui. Ele é muito inspirador, a história dele é inspiradora e é um prazer receber pessoas assim aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Quero dizer que esse é meu primeiro podcast. Eu sempre fugi dessa responsabilidade, né, de me expor, de falar assim, numa câmera, mas, como você disse, agora eu assumi esses cargos, né, CEO da Dias Araújo, né, da holding da família, e presidente da fábrica da Inaltex. Então, agora eu sou obrigado, né, a me expor. Então, aqui, primeiro podcast. Muito bom, muito bom. Pelo menos eu me sinto em casa. Estou feliz, a gente já está em casa, a gente já ficou aqui nos bastidores, vocês não têm ideia do tanto que a gente já riu. A abertura aqui a gente teve que fazer 3 vezes, porque eu trocava o nome dele junto com o nome da empresa, para vocês terem ideia. Confuso, é compreensível, né? É Dias Araújo, Denis Araújo, ficou quase um trava-língua. Bom, já que você comentou sobre isso, conta um pouquinho pra gente, quando que você percebeu que você tinha que assumir, né, então, esse cargo? Verdade, eu sempre trabalhei no negócio da família, né? Então, a história da minha família vem lá de trás, né? Depois a gente pode entrar nessa parte, mas, enfim, imigrantes portugueses que batalharam muito. Conta pra gente um pouquinho. Então, aí você quer saber então a história? Eu quero. A história é longa, aí você vai me cortando aí, porque eu vou tentar resumir. Eu quero saber, essa história é muito interessante. Então, assim, o que acontece? A minha família é de portugueses, numa cidadezinha no norte de Portugal, que chama Faf, né? Mas era uma aldeia, né? Uma coisa pequena, e eles tinham uma condição muito humilde lá, muito difícil. E a minha avó, você vai ouvir eu falar sempre da minha avó aqui, porque sempre foi minha avó, Dona Emília, que ela faleceu infelizmente no ano passado, né? Mas ela que sempre guiou a família, ela que sempre teve as visões da família. Então, a minha avó, ela teve essa coisa do Brasil, essa visão de que teria uma vida melhor no Brasil. E ela, você imagina, 60 anos atrás. Porque hoje em dia, eu penso que hoje em dia fazer isso já seria uma loucura. Eu fico me imaginando. Mas há 60 tem que ter muita coragem, né? Muito mais ainda. Ela colocou meu avô no navio. E falou, vai pro Brasil. Naquela época que não tinha um WhatsApp para mandar uma mensagenzinha para saber como o marido tá. Você chegou. Ele falou, você vai pro Brasil em busca de uma condição melhor pra gente. Que eu vejo que o futuro tá lá. Ela tinha essa sensação, né? E ela ficou com o meu pai e com o meu tio em Portugal, pequenos, né? Meu pai acho que tinha 2 anos, meu tio 1 ano, muito pequenos. E meu avô veio então sozinho, chegou aqui com alguns amigos, mas não conhecia nada, você imagina, ainda bem que a língua pelo menos era a mesma, né? Que ajudou. E aí ele foi fazer alguns trabalhos, né? Chegou, ele começou trabalhando de faxineiro, para você ter uma ideia, no Clube Hebraica, né? E depois ele acabou se instalando, né, num prédio na Avenida Santo Amaro como zelador. Legal. E você veja, na época, zelador ficava na cobertura do prédio. Hoje a cobertura é área nobre, né? Todo mundo mais paga nobre mais, a cobertura, mas antes ficava o zelador lá. E assim que ele arrumou esse espaço, esse lugar, aí a minha avó já conseguiu vir, então, né, com o meu avô, com o meu pai e com o meu tio. Conseguiu vir de Portugal, tá certo? E aí, enfim, se instalaram nesse prédio, né, nessa cobertura, e a minha avó começou a trabalhar de doméstica, tá? Até para os próprios apartamentos ali, né, do prédio. E tinha um casal ali num apartamento de judeus iugoslavos. E esse casal tinha fugido da guerra, né, tinha deixado tudo para trás, inclusive jogou no mar as chaves da casa, da loja que tinha. Jogou no mar e veio também para o Brasil, estavam instalados lá. E eles tinham uma pequena distribuidora ali próximo, né, na Santo Amaro. E a minha avó trabalhava lá de doméstica. E tinha lá eles tinham uma maquininha
que a minha avó começou a reparar que eles trabalhando naquela maquininha, embalando alguma coisa lá. Tá. Aí a minha avó, curiosa, perguntou o que era aquilo, né? E era uma máquina de embalagem de preservativo. Veja bem, naquela época, só tinha uma fábrica de preservativo, que era a Latex São Roque, que existe até hoje. E que deve ter surgido por volta daquela época mesmo, né? Sim, por volta daquela época. Só que hoje eles não fazem mais preservativo, tá? Eles só fazem balão e luva cirúrgica. E luvas de procedimento e cirúrgica. Só que acontece, aí a minha avó se interessou por aquilo. Então, essa fábrica em São Roque vendia preservativos para esse casal, que tinha essa distribuidora, e vendia para a Johnson, com a marca Jontex. Era essa mesma fábrica. Eles embalavam lá. E a minha avó ficou curiosa, quis saber, entender um pouco lá, começou a fazer, começou a produzir. Você imagina, hoje é impensável isso, né? Você produzir num apartamento, porque hoje com os controles sanitários que tem, a própria Inclusive, Anvisa, eu fui visitar na última semana e eu fiquei impressionada. você viu, né? E hoje Eu o falei, controle... não tem um fio fora do lugar Não, ali. é tudo extremamente rígido. Muito. Então você imagina que embalava na casa. Mas era assim. E a minha avó ia muito bem na maquininha. Inclusive, a gente tem essas maquininhas lá num vidro, lá na fábrica. Não sei se você chegou a ver. Eu vi que as Na meninas próxima vou vez... encaixando. Não? Não, essa não maquininha vi. antiga. A maquininha antiga eu não vi. Tá lá, depois você vê Eu a próxima quero ver. vez. Tá lá na minha sala. Tá lá Que legal. num vidro lá protegido, porque é uma relíquia, né? Então, ela começou a produzir bem. Ela pediu para esse casal, foi ganhando a confiança deles. Falou, eu posso levar para minha casa, porque aí eu consigo trabalhar até mais tarde. Eu consigo produzir no final de semana. E com essa confiança que foram gerando, ele autorizou. Então foi depois para o apartamento lá, para a cobertura dela, né? E ela começou a embalar, pôs meu pai pequeno, meu tio, todo mundo embalava preservativo, né? E até, curiosamente, ali nos finais de semana, vinham as visitas tomar um café. Ela botava para embalar também. Botava também as visitas. As visitas entravam também na produção. A sua avó é admirável, né? Era admirável mesmo, mas o legado dela está presente, né, até hoje. E aí, enfim, aquilo foi crescendo, né? Foi indo bem. Depois eles acabaram virando, eu vou tentar encurtar a história que é longa, mas eles acabaram virando sócios desse casal na distribuidora, tá? E a marca era a Ola, da época, né? A marca Ola, e tinha a Jontex da Johnson & Johnson. E estava indo super bem, a Ola começou a crescer muito. E aí o que aconteceu? A Johnson, multinacional, foi lá em São Roque e comprou as máquinas da Latex São Roque e levou para São José dos Campos. Falaram para a gente, vocês vão ter mais 3 meses e acabou a produção. Vocês não vão ter mais fornecimento. Qual que era a ideia? Era que a gente saísse do mercado. Só que estava indo super bem, né? Tinha uma boa margem, estava indo super bem. E aí a minha avó, sempre vai ser minha avó, bateu o pé e falou, não, como que a gente vai ficar sem produto? Eu não vou sair do mercado. Então a minha avó ela já tinha botado meu avô no navio, então agora foi mais fácil, né? Ela pega e vai até São Roque, atrás das pessoas que fizeram aquela máquina. Achou, lá num galpãozinho, achou eles. E falou, olha, assim, aconteceu isso, vocês poderiam fazer a máquina para mim, eu tenho umas economias, como todo bom português já tinha juntado dinheiro, que sempre trabalhou muito e sempre foi juntando. E eles toparam. Aí ela conseguiu um terreninho, que é onde é hoje a fábrica, conseguiu um terreninho lá em São Roque, montou um galpãozinho e montaram a máquina. E essa máquina, tem até uma curiosidade aí, que é assim, quando ligou a máquina a primeira vez, os moldes são todos de vidro, você viu lá, né? Quebrou tudo. Mas, imagina o investimento. Mas tudo bem, são os moldes, né? É o de menos ali. Aí trocaram os moldes, depois voltou a rodar. E aí rodou super bem, começou a prosperar, né? O negócio começou a crescer. E tanto é que virou, depois, a maior fábrica de preservativos da América Latina. Que incrível. Você imagina, dessa origem bem pequena, bem humilde, né? Virou a maior fábrica da América Latina, uma referência nacional. Isso é uma inspiração, porque se a gente for pensar em uma época que estamos agora, que o mínimo esforço impera, né? As pessoas têm cada vez mais preguiça, lei do me pague muito e faço pouco. A gente vê uma mulher há 60 anos atrás, né? Que as coisas eram diferentes, né? O mundo era diferente. Uma mulher que era extremamente corajosa, tinha um ímpeto de fazer as coisas darem certo
e fez as coisas darem certo. Então isso é extremamente por isso que a Dona Emília tá, né? Todo Sim. mundo gosta dela. A gente tem um carinho especial. Depois eu quero contar mais coisas sobre ela, detalhes sim, muito. assim. Mas aí, voltando agora para fazer um link na pergunta inicial sua. Que eu ia voltar. Como que foi isso? Como que você decidiu? De presidente que aconteceu. Então, assim, virou a maior fábrica da América Latina, né? Depois de muito trabalho, que eu estou falando, resumindo uma história aí de 50 anos. Né? Estou resumindo uma história de 50 anos. Então, aí tudo bem, a fábrica fica grande. Eu sempre fui na fábrica, né? Eu sempre frequentei a fábrica criança, sabe essas coisas? E fui até na Dias Araújo, na época que era a distribuidora. Enfim, eu sempre tive esse contato. E aí eu decidi ajudar a família, desde sempre foi isso. Então eu estudei administração e depois de me formar eu ingressei lá na fábrica, né? Comecei a trabalhar na fábrica. Então, agora eu estava até atualizando o LinkedIn, já faz mais de 20 anos que eu trabalho com a família. Nossa. Mais de 20 anos, o tempo voa, né? Então eu trabalhei na fábrica, aí a fábrica começou a ir muito bem também. E o que aconteceu? Teve uma mudança no mercado. Porque começou a ter as multinacionais comprarem os fabricantes. Aí depois de 50 anos de história, começou a ter outros. Né? Não tinha só a gente aqui no Brasil. Tiveram outros que foram sendo comprados por multinacionais. E a gente ficou com medo até. Lógico, multinacionais comprando os concorrentes, e agora? A gente vai brigar com esses multinacionais? E eles chegaram na gente também. Chegaram na gente querendo comprar. E aí foi um grande dilema. Por quê? Porque a minha avó não queria vender. É óbvio. Ela construiu tudo aquilo, né, no então, braço. Assim, foi feita uma oferta praticamente irrecusável, de uma grande soma de valor, só que quando levou para minha avó falou, não, eu não quero vender. Só que a família já estava convencida de que era o melhor caminho naquele momento, porque a concorrência ia ficar muito forte, muito grande. Aí o meu pai teve uma ideia muito boa. O que ele fez? Ele, na negociação, e na época quem estava comprando era a Hipermarcas, e o Júnior é o dono, né, da Hipermarcas, o principal acionista, dono da Hipermarcas, meu pai explicou a situação e pediu para retirar o imóvel do negócio. Falou, olha, se a gente ficar com o imóvel fora do negócio, ele fica alugado, porque a minha mãe, a família construiu isso aí, tijolinho por tijolinho, toda essa história que eu já contei, que tinha um valor sentimental enorme. Então aquilo ia continuar sendo dela. Ia continuar sendo de alguma forma. Da família, né? Exato. E aí foi quando a minha avó então cede. Nesse momento, então ela aceita. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Isso foi em 2009. 2009, tá. Então essa venda foi no final de 2009. Tá. E aí, com a venda, tá certo? A família sai, eu monto o escritório lá em Alphaville, que é a nossa, hoje é a holding, a Dias Araújo Investimentos, que tem as empresas imobiliárias, do ramo imobiliário. Eu monto lá e começo a me dedicar a isso. Fico à frente disso. O meu pai ainda fica como consultor, que é obrigado até por contrato. Ele fica lá, prestando consultoria ainda na fábrica, ajuda bastante eles lá. Mas depois a Hipermarcas, em um certo momento, eles decidem focar em farma. Então eles vendem todas as divisões. Fraldas, cosméticos e preservativos também eles vendem. Aí vende para a Rect, que é uma grande empresa, uma multinacional gigantesca, dona da Durex. Tá? A Durex, para quem viaja para a Europa... É Durex? É Durex. Eu falo Durex. Olha lá, gente. Durex, quem aqui fala Durex também? Eu acho que por isso que não deu certo aqui no Brasil. Eles tentaram introduzir a marca aqui e Durex não deu certo, né? Justamente por isso. Então, assim, mas eles têm 30% do mercado mundial de preservativo. Nossa. Eles são gigantes, com fábricas enormes na Ásia. Enfim, eles compraram a empresa da Hipermarcas, o imóvel alugado nosso. E aí o que aconteceu? Aí tem um fato que acontece no final de 2019. Então, aí 10 anos depois da venda, né? Pouquinho antes da pandemia pouquinho iniciar. Antes. Foi ali em novembro. E a pandemia foi em março de 20, né? Aí o que aconteceu? Um dia na fábrica, um dia normal lá na fábrica, essa história é marcante. Muito, porque assim, é era um dia normal, as pessoas estavam trabalhando, as pessoas foram almoçar, normal, estavam almoçando, trabalhando, normal, aí começa a parar uns ônibus na frente da fábrica, e para uma ambulância. E aí começou um zum lá na fábrica. O que está acontecendo? O que é isso? Ninguém sabia de nada.
Aí o diretor, na época, que está comigo até hoje, inclusive, mas ele recebeu ordens da matriz, ele ficou sabendo ali, praticamente no dia, um dia antes, ele não podia falar para ninguém. Ele reuniu todo mundo e falou, olha, teve uma decisão da matriz e a fábrica está sendo fechada neste momento. Então vocês podem entrar, pegar os seus objetos pessoais, vão para os ônibus, vocês vão para um hotel aqui em São Roque assinar as rescisões. E tinha ambulância se alguém passasse mal. Então essa história foi uma coisa assim chocante, porque eram 350 funcionários, e você multiplica isso por 3, 4, que é o que tem uma família, então são 1.500 pessoas ali impactadas. É uma cidade. Um dia, numa cidade como São Roque, que não é uma cidade grande. Então isso foi traumático. Ô Jennifer, até hoje, se você perguntar, eu outro dia estava conversando com algumas pessoas lá sobre isso, as pessoas se sensibilizam, elas choram. Eu fiquei emocionada agora você contando, porque foi é uma impactante. história. E como que foi quando sua avó soube disso? Como Então, que foi a notícia para ela? A notícia foi, né, uma notícia ruim para todo mundo, para a família toda ficou comovida, todo mundo ficou consternado. Mas ela tomou uma decisão de... Não, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Aí, bom, primeiro foi a consternação, porque a gente, por mais que vendeu, você queria ver aquilo o quê? Progredindo, gerando emprego, crescendo. Essa era a nossa vontade. Né? Afinal, aquelas pessoas estavam com a gente há anos. Tem gente que estava há décadas com a gente. Né? O próprio Marcelo, que está até hoje, você conhece, que é hoje o nosso gerente executivo, ele começou a trabalhar na Dias Araújo com a gente, na época da distribuidora, lá em Santo Amaro. Então, imagina. Tá? Então, foi assim, foi muito chocante. Aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ligar para o meu pai e ligavam para mim também. Pô, volta, vocês têm que voltar. Aí, o meu pai veio falar comigo, bateu na minha sala lá no escritório em Alphaville, na Road, e falou, ô Denis, começou a me dar uma coceirinha aqui querendo voltar. Eu falei, não, pai, pode parar. O apelido do pai dele é Zé das Camisinhas. O Zé das Camisinhas. Todo mundo chama de Zé das Camisinhas. Sim, ele é conhecido como Zé das Camisinhas porque ele tá, né, sempre que teve por trás de tudo isso. Então, assim, uma autoridade até hoje muito respeitada no meio, conhecida por todo mundo. E ele falou, vamos lá, vamos ele voltar. Falou, vamos voltar. Eu falei, de jeito nenhum. Não vou. Por quê? Vai sim. Porque eu já estava há 10 anos numa nova vida, né? Morando ali a 5 minutos do meu escritório, né? Você tinha alcançado já aquilo que a gente planeja, sim, né? Exato. Então eu já estava ali perto do meu escritório, indo almoçar em casa, sabe, uma vida boa? De trabalho, eu sempre trabalhei, mas numa boa, mais tranquilo. Falei, não quero. Aí ele falou, não, mas eu falei, pai, volta você. Ele falou, não, sem você eu não volto, porque né, eu já estou ficando com idade, não. Eu falei, bom, pai, é o seguinte, eu não estou querendo voltar, mas eu vou te ajudar a vender a fábrica, o imóvel lá, no caso era imóvel só, estava fechada já. Eu falei, vou te ajudar a vender, porque começou a ter uma despesa enorme lá para manter aquilo mensal, né? E aí eu marquei de ir lá com um conhecido meu, até para me ajudar nesse processo, e 2 dias antes, a minha avó me chamou. De novo. Olha lá, a Dona Emília maravilhosa. Sempre a Dona Emília. Aparecendo na história. Ela me chama na casa dela e ela falou, Denis, eu tava com o quê? Eu não tinha 40 anos. Hoje eu tô com 43. Ela falou, Denis, você não tem nem 40 anos. E você não tá querendo voltar? Ela com 70... Isso não, ela com quase 80 anos. Não, nisso, ela né? tinha, porque 80, já tinha 86. Isso. Ela falou, olha, aqui eu não posso. Eu tô com essa idade, eu tô ruim das pernas. Ela falou, se eu tivesse metade da minha idade, eu já tava lá. Então isso... E você tem dúvida que ela estaria? Balançou, eu não tenho dúvida nenhuma. Não. E assim, mas isso balançou, mexeu comigo, lógico. E aí eu fui na fábrica com esse meu conhecido, com meu pai também, para mostrar, para vender. E eu não tinha ido mais lá. Então, assim, já tinha passado 10 anos. Aí na metade da visita, aí o sentimental bateu forte. Eu chamei meu pai de lado e falei, pai, nós vamos voltar. Então é assim que eu acabo voltando. Mas, só completando, ainda tem a ver com a sua pergunta, eu volto, eu e meu pai. E no escritório, eu estava à frente, mas como diretor, né? Tem meu pai e tem meu tio, são os investidores, né? Os grandes investidores, meu avô e minha avó. Agora minha avó faleceu, mas meu avô ainda é o investidor. Sempre foi assim, tá? E foi que foi. Só que aí o que aconteceu? Essa virada, ela se dá porque assim... Meu pai é uma referência para mim, continua sendo. É uma pessoa que eu estou sempre consultando, que eu admiro muito. Mas ele tem umas ideias um pouco diferentes. Lógico, ele é de outra época.
entendeu? Então a gente começou a ter alguns atritos, algumas divergências. E numa dessas divergências, até numa reunião lá na fábrica com bastante gente, isso é meio que um bastidor, acho que pouca gente eu contei. Adoro saber esses bastidores. Então assim, teve o quê? Teve uma discussão, né? Uma discussão mesmo na frente de todo mundo, assim. E meu pai falou, quer saber? A partir de agora você resolve, então. Então, foi meio assim. Eu falei... Ele jogou agora, então tá? Então você acha que é fácil fazer? Então vai você sozinho. Eu nunca quis, tá? Eu nunca quis. Eu já tinha me oferecido isso. Eu falei, não quero, porque eu já sabia que se eu assumisse, eu ia fazer direito, que eu faço tudo direito. Então eu ia ter muita responsabilidade, ia mudar a minha vida. Mas aí, dessa vez, eu falei, tá bom, então. Então, ó, tá todo mundo de prova aqui que ele tá passando pra mim. Foi meio assim, informal, mas depois se formalizou. Aí teve a consulta com meu tio, né? Lógico. Que também, meu tio Fernando sempre ajudou muito na empresa. Meu pai sempre esteve na frente da área comercial, dos negócios, meu tio na área, ele estruturou toda a área da qualidade. E a gente sempre prezou e preza até hoje por qualidade. Então todo mundo teve seu papel, mas é sempre minha avó que está ali, né, guiando. E aí eu decidi então, e aí formalmente assumi como CEO da holding, né, e o diretor-presidente da fábrica. E tô com baita gás, viu? Tá, mas você veio se preparando a vida toda para isso. Isso é fato. Sim. A vida toda foi uma preparação sem você saber que ia chegar. Sem saber que sem essa intenção, mas foi uma preparação. Eu nunca tive essa intenção. Mas o que significa isso na prática? O que você, assim, se você fosse falar para alguém assim, olha, se você visse o passado, tudo que você foi fazendo, o que você fala assim, esses aspectos fizeram com que eu estivesse preparado, porque você é preparado. Você entrou com tudo para fazer direito, mas você está preparado para isso. O que na sua vida fez de ações que fizeram você se sentir preparado? Assim, eu sinceramente acho que tudo parte da pessoa, primeira coisa. Então assim, como eu te falei, eu sempre quis trabalhar no negócio da família, não sei, uma intuição, eu sempre quis ajudar a família. E aí eu fui correr atrás, então eu fui fazer um curso de administração, depois eu fui fazer pós-graduação, né? Fui para fora, estudei fora. Então eu sempre me preparei. Mas eu acho que tudo parte da pessoa. E qual que foi o momento mais difícil dessa jornada toda? Empreendedora sua, essa jornada que você está vivendo, qual que foi o momento mais desafiador? Você tem um para dizer? Olha, eu vou te dizer que talvez tenha sido justamente essa decisão, né, de assumir tudo, porque a minha vida mudou, né? Então assim, eu tô acordando agora super cedo, antes das 6, às vezes eu chego em casa 7 horas ou mais. Você mudou, teve que mudar o seu estilo de vida. Mudei totalmente meu estilo de vida, mas assim, eu não tô negligenciando a saúde, que não pode, nem a família, e tô procurando me adaptar. Eu sei que todo mundo fala os primeiros 90 dias, eu ainda tô neles, né? Acho que vai fazer quase 2 meses, tá perto de fazer 2 meses. Então assim... Você tá em adaptação ainda. Adaptação, os primeiros 90 dias são assim. São. Mas é mais desafiador, né? Tenho certeza que, que isso vai melhorar. Eu tenho um lema que é o seguinte, que eu sempre falo, que é pessoas bem-sucedidas cuidam da mente, do corpo e do espírito. E eu sei que você é muito espiritualizado, né? Você quer contar um pouquinho sobre isso? Eu sou, tá? Assim, eu sempre tive esse lado espiritual, assim, mais aflorado, né? De notar as coisas mais simples da vida mesmo, né? Pôr do sol, sabe? Céu. Eu sempre tiro muito foto disso, se você me acompanha no Instagram. Eu sei. Então eu sempre tive isso também. E aí tem uma curiosidade, você viu lá, né? Você até participou da inauguração da capelinha lá na fábrica, tem a história do abacateiro. Então já vamos contar que é o cantinho especial, né? Já estava aqui na minha listinha de perguntas, aí, porque né? eu quero muito saber disso. Conta para as pessoas. Então, isso foi muito interessante, né? Porque esse abacateiro, que está lá na fábrica desde sempre, ele sempre deu um abacate que a família sempre gostou muito, especialmente meu pai. Um abacate muito doce, macio. E ele está numa área, você viu, ele está numa área lá da expedição, uma área central. No meio. Não é que ele está ali num terreno ao lado, num canto. Não, ele está numa área central. E aí o que aconteceu? A gente vendeu a empresa, como eu te falei, em 2009. E a gente foi pegar de volta em 2019 foi quando eles venderam, mas a gente voltou em 2020. A gente pegou a empresa de volta e o abacateiro estava como? Seco. Você viu a foto, né? Totalmente seco. E a gente, com dó, né, falou, poxa, tem que arrancar o abacateiro. Que quem conhece a história, eu tô ficando arrepiada toda hora. Você fala, eu fico arrepiada, porque é muito emocionante. E aí a gente falou, bom, infelizmente arranca aí o abacateiro, né? Porque não tem o que fazer, um tronco seco. Mas assim, tinha muito serviço para ser feito quando a gente pegou de volta a fábrica. E aí o Kleber, que hoje está lá com a gente, né, e já sempre teve, é meu gerente industrial e que toca tudo, ele falou, tá bom, Denis, vamos fazer isso aí, mas
tinha um monte de coisa para ele fazer. Ele foi fazendo. Quando lembrou, vamos arrancar o abacateiro. Aí chega no abacateiro, tá saindo do tronco seco, estão saindo uns galhos. Estão brotando uns galhos verdinhos. Aí, então calma, né? Então não mexe, deixa, vamos ver o que acontece nesse abacateiro. E você viu o que aconteceu. Quer dizer, o abacateiro, ele virou um monstro, assim, um colosso. Tão forte que ele tem aquela muretinha de contenção, ele arrebentou, a raiz arrebentou a mureta. A gente teve que refazer a mureta. E agora esse abacateiro tem uma coisa mais especial ainda nele. Eu vou pedir depois para na edição dá para mostrar ele colocar a foto do antes e depois do depois. abacateiro, mas conta um pouquinho daquela homenagem incrível então, que eu tive a honra de participar. Tem aquela legal. Foto linda com a... Sim. Vou colocar aquela foto com o sol que eu consegui tirar naquele dia. Então, aí o que Conta aconteceu? disso. Esse abacateiro, na verdade, a gente vê ele, eu vejo, e as pessoas lá que estão com a gente vê também, como que é um renascimento. Ele renasceu. Do quê? Das cinzas, do tronco seco. E a fábrica também está renascendo. Então, a gente vê essa relação. A força do abacateiro é o que vai acontecer e está acontecendo com a fábrica. Que bênção. Tá? Então, como minha avó sempre esteve por trás disso tudo, né? E a gente sente, eu sinto muito a energia dela lá, essa coisa da sensibilidade. Então, a gente resolveu fazer uma homenagem a ela. Foi agora dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Porque ela é muito devota e a família toda ficou também, né? Graças a ela. E a gente fez o quê? A gente inaugurou ali uma capelinha de Nossa Senhora de Fátima. Vou colocar foto para vocês verem. No abacateiro, que foi um dia muito especial, né? Foi o prefeito de São Roque, nos prestigiou lá, foram os amigos, todos os colaboradores, o padre, né, principal lá, o padre de São Roque. Então, assim, foi um dia muito foi muito bonito, especial. Né? Muito especial. Foi muito especial mesmo. Eu estive presente, eu fiquei emocionada. Ele contando, eu fico muito emocionada, porque eu sou a favor, eu sempre falo que eu sou a favor a palavra empoderamento está na moda, né? Mas esse empoderamento feminino real, de uma mulher que ali preza a família, luta por isso, sabe ir à frente quando é necessário, mas também sabe se colocar quando em outros papéis. E a sua avó, ela é a personificação disso e há 60 anos atrás, gente. Então é muito lindo. Ela é a força disso tudo e agora materializado lá, nesse local, que eu tenho certeza que ela vai continuar e está nos ajudando. Então agora, você faz parte da Lamarca, a Lamarca faz parte dessa história também. Conta um pouquinho do que te levou a buscar a Lamarca, que eu lembro, aqui ó, contando um bastidor, eu lembro de um telefonema, a gente estava ali na pandemia, né? Foi na pandemia? Eu lembro de um telefonema Sim. do Denis, na verdade assim, a minha comadre, a Ludmilla, é minha amiga, né, que é a esposa dele. Sim. Daí ela me ligou antes e falou assim, Jennifer, o Denis vai ligar pro Danilo. Daí, quando o Denis ligou pro Danilo, eu vi o Danilo indo pro terraço lá de casa. Eu fui atrás do terraço e fiquei assim, ó. Não, assim, que eu queria saber. Isso foi o seguinte, na Conta verdade... dessa história. Voltei pro mercado, você imagina o desafio de construir uma nova marca. Porque a marca foi vendida, né? O que ficou foi o imóvel. A gente teve que refazer aquilo tudo, né? Tirar certificações. Quer dizer, a equipe que eu tenho lá é uma equipe maravilhosa, porque assim, é muito difícil. Ô Jennifer, foram mais de 2 anos. Foi acho que cerca de 2 anos e meio só para tirar as certificações, as licenças de novo. Nossa. E isso que era feito antes no apartamento lá na cobertura, hein? Mas agora lá na cobertura em não casa. mais, né? Então assim, foi uma loucura. E assim, aí chegou num momento que eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que começar a trabalhar o marketing da marca, né? Tinha que começar a divulgar a marca. Falei, poxa, com quem eu vou falar? E até a Lu que deu a dica mesmo. Falei, tem o Danilo. Eu falei, putz, é verdade, o Danilo. Então eu falei com o Danilo, sensacional, não é porque é meu compadre. Danilo é CEO da agência Lamarca e meu esposo. No caso, compadre do Denis, a gente tá tudo em família aqui. Um grande amigo, não é porque é meu compadre não, porque eu não sou de ficar puxando o saco de ninguém não. Mas ele é uma pessoa assim, muito capacitada, muito talentoso, sempre falo para ele isso. E ele me deu uma abertura, assim, ele falou, cara, eu vou te ajudar. Então isso para mim me tranquilizou na hora, porque pô, você tá numa situação dessa que não sabe o que vai fazer, quem eu vou procurar, a gente começando, eu não podia ir numa empresa grande, eu não tinha como, eu tô começando. Então ele já me deu assistência e falou, fica tranquilo, vou te ajudar. Me ajudou em tudo, me ajudou em logomarca, me ajudou em site. Quais são os produtos que vocês têm hoje em dia, Denis? A gente trabalha com o preservativo, né, e vários modelos que tem no mercado, sensitive, texturizado, sabor morango. E o gel lubrificante íntimo, que também é um mercado bem interessante.
E que é super bem aprovado pelas pessoas. No meu evento, Olha, as pessoas ganharam o gel e eu tive feedback positivo de se mulheres você- 40 a mais. Mas por quê? Em É relação simples a entender isso. Se a gente começou lá atrás, é uma história de mais de 50 anos de evolução, que levou a Ola aonde levou, que depois passa por hipermarcas, que depois passa por Reckitt, né? E quando a Hipermarcas comprou não só a Ola, comprou a Jontex. Então passou a ser produzido na nossa fábrica Ola e Jontex. Então você imagina essa mesma fábrica, essa mesma equipe que passou por tudo isso fazendo o produto. E o que a gente fez? Já aprendemos tudo, são mais de 50 anos, vamos fazer o melhor produto? E numa condição justa para o consumidor, porque esse é o ponto, porque o mercado começou a ficar tudo muito caro. Começaram a jogar as margens lá para cima, os preços lá para cima, a gente falou, não, vamos dar acessibilidade ao produto. Então vamos trazer o melhor produto com preço justo. Essa é a nossa proposta. E hoje vocês têm a Prosex, A gente tem a marca Oba também, que Oba. é uma marca mais de apelo, mais popular, né, que está mais focada no Nordeste. A gente tem também a marca Prelude, que é mais para licitação, para atender governo. E a Prosex. A Que Prosex é a o nosso gente, carro-chefe. que é a mais nossa bombada, né? queridinha É a que mais bombada. Tá no trabalho também hoje com a Lamarca. A gente também hoje já tem uma outra agência também, né? Evoluiu, né? Aí chegou um momento que até o Danilo falou, agora vocês precisam de um publicitário. Que são coisas diferentes, agência de marketing, Isso. agência de publicidade. Aí a gente trouxe, é até curioso esse parênteses rápido, mas assim, quem me atendeu na época da Ola e eu estava à frente do marketing, era a agência Aide, que era do Carlos Domingos, grande publicitário, amigo meu. E ele vendeu a empresa também. A gente vendeu, ele vendeu também, depois. Ele foi até para Londres. A gente voltou para o mercado e ele voltou para o mercado. Então, quando eu falei com ele, que eu descobri que ele tinha voltado para o mercado também, a gente, então, fez negócio junto. Então, hoje eu estou com a OD Brasil, né? Que é do Carlos Domingos, né? Chama Oportunidades Disfarçadas, do livro dele, best-seller dele também, muito legal. E trabalha junto com a Lamarca. Que faz toda. E foi a Lamarca que criou toda essa identidade visual do produto. Exato. Desde a identidade, desde os logotipos até as embalagens, tudo foi criado uma criação. Né? Porque assim, o mercado, isso eu lembro bem, o Danilo me falando, que tem uma visão muito boa. O Danilo falou, Denis, tá tudo preto e cinza. Na gôndola, é tudo preto e cinza. E é verdade, se você reparar. Ele falou, vamos levar luz, vamos levar cor. E é linda, né? A embalagem é linda. Lindo, né? Eu gosto muito da embalagem. Eu gosto muito, eu acho que a gente inovou. É isso. E vocês sabem que o Denis, ele foi assim, ó, ele foi ficando amigo, foi ficando próximo, daí ele falou assim, levou a gente para almoçar, falou assim, olha, Helena, esse almoço aqui é só para comprar um passe aqui. E aí, tem mais essa olha o que ele fez. Ele falou assim, Danilo, seguinte, eu não sei como que foi o bastidor com eles, mas pra mim ele virou e falou assim, Jennifer, na verdade esse almoço aqui foi com intuito. Eu queria pedir a permissão, claro que brincando, pro Danilo assumir ali como head de inovação. Que, como em qualquer relação, a gente começa conhecendo, depois namora e eventualmente casa. Ele tá casado com meu marido, gente. Com vocês, né? E com a Lamarca, enfim. O que aconteceu foi que assim, começou a gerar uma grande sinergia, obviamente, né? Como eu falei, ele é muito talentoso e começou a ter muita coisa boa junto. E em algum momento eu falei, cara, por que você não vem trabalhar para mim? Entendeu? Vem trabalhar, vamos trabalhar junto. Então, assim, achei muito legal que ele aceitou, ele não largou a Lamarca de forma alguma. De jeito nenhum. Mas a gente buscou unir essas coisas, né? E ele tá me ajudando demais, viu? Ele tá com muito gás e são muitas novidades que eu não posso revelar aqui. Mas eu quero saber as novidades antes. Conta uma novidade antes pra gente, não pode saber? Não tem nada, tem algum segredo? Que é muito segredo aí? Na verdade é segredo, né? Então vamos esperar agora. Vamos esperar, né? Vai ter que chamar de novo pro podcast. A gente vem de novo, sem problema, eu venho. E Denis, eu acho muito importante, a gente falou muito sobre você, assim, sobre a história da família, sobre você profissionalmente, mas a gente sabe que na vida pessoal você é um pai amoroso, ativo, presente, um marido dedicado também. E como que você tem feito para conseguir equilibrar esses papéis? É uma pergunta desafiadora, né? Até porque você começou faz pouco tempo a assumir dessa forma. Eu diria o seguinte, Dê, bom, para você poder assumir todas essas responsabilidades com segurança, com equilíbrio, você precisa ter uma família atrás te apoiando. Isso é fato, tá? Então, a minha família me apoia muito. Não só a minha esposa,
a Ludmilla, que me apoia demais, que é meu porto seguro, mas meu pai, minha mãe, meu tio, meus primos, tá? Meus irmãos, então assim, a família toda me apoia. Então isso é fundamental, senão você volta para casa e você não se recupera, né? Então o que eu procuro fazer? É aquele negócio, trabalha bastante, né? Mas viaja bastante. Viaja bastante. A gente gosta de viajar. É o famoso work hard, play hard. Yeah. Então eu procuro justamente viajar, espairecer, estar com a família. E isso para mim faz muito bem. Qual que é a próxima viagem que está planejada? Mas não já? é só viagem, tá? Não. É coisa simples. Por exemplo, final de semana, aí fazer uma caminhada com a minha filha. A Sara. Eu vi a Sara! É. Gente, a filha dele é maravilhosa. Ela já tá no pique blogueirinha. Claro que tudo perfil fechadinho e tudo mais. Mas ela é muito engraçada. Eu recarrego minhas energias aonde? Eu recarrego com a família. Tá? Com a família e com a natureza. É o meu jeito. Então, assim, só de caminhar... Qualquer dia a gente vai ver o Denis abraçando a árvore. Num sábado ou domingo de manhã, eu caminhar com sol, assim, sabe? Aquilo já ali te tá recarregando. preenche. E assim, a minha filha tem ido comigo. Às vezes a Lu vai comigo. Eu não consegui puxar a sua filhada ainda. A Clara não, ela ainda não foi, mas ela é pequena, né? É. Tem tempo. Mas é isso. E isso que me faz essa base, né? E me dá essa força. E de tudo isso que a gente conversou, a gente está indo já para o encerramento, mas eu quero saber de tudo isso que a gente conversou, quais são as coisas que você mais se orgulha, né? Eu sei que devem ter várias, mas algumas coisas que você mais se orgulha, assim, de falar, cara, isso daí foi legal, isso daí eu fui legal, isso daí fiz parte disso. Olha, talvez o que eu mais me orgulhe, assim, é difícil, é muita coisa, né? Mas assim, eu me orgulho muito, assim, da história da minha família, que sai do zero, com uma mão na frente e outra atrás. Passa muita dificuldade, mas trabalha muito e chega onde chegou. E aí, começa a devolver isso para a sociedade. Isso é incrível. Isso eu acho sensacional. Isso é incrível. Isso eu acho bonito, porque assim, a gente não precisaria estar voltando com a fábrica. Vocês voltaram pelo propósito. Eu já tenho os meus negócios imobiliários. A gente, graças a Deus, tem uma condição muito boa. A vida nos deu muito. A gente é muito agradecido, grato. E não precisaria voltar. Mas por que a gente volta? A gente volta por um propósito de devolver aqueles empregos todos que foram ceifados, que eu contei lá, em 2019, e gerar muitos mais. Então eu acho que é isso. Que orgulho fazer parte disso, de estar aqui com você. Obrigado. E de ser sua amiga, assim, extremamente. Vocês são muito queridos. Extremamente emocionante. E saiba que vocês fazem parte dessa história já, porque vocês nos ajudaram muito. Você e o Danilo. E a agência, a Lamarca. Que coisa boa. E por último, para finalizar, se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo, para alguém empresário, às vezes a pessoa está passando por dificuldades, sim. Porque ter empresa, muitas vezes, assim como ele contou aqui, às vezes são altos e baixos que a gente vive ali dentro da empresa, né? É verdade. Se você pudesse dar um conselho, assim, para um empresário que esteja assistindo. Se você quiser falar para a câmera aqui, pode falar. Bom, todo mundo sabe que empreender, ainda mais no Brasil, é muito difícil. A gente tem o governo como sócio, né? É um enorme desafio, né? A gente brinca que é subir, a gente subiu o Everest, aí chegou lá em cima, tinha outro. É isso. Para subir. Então, é isso. Agora, o que eu posso dar, assim, de um conselho, uma dica, que está servindo para mim também, que é o que eu tenho feito, é o quê? Resiliência. Não desista. Siga trabalhando, siga em frente dia após dia. Porque com a luta, com o trabalho, a gente chega lá. Que é o legado que a Dona Emília deixou. Exatamente. Dona Emília, querida. Inclusive, ontem eu estive na sede do Bradesco, na Cidade de Deus, né? E sempre que eu vou lá, eu me emociono porque tem uma frase no prédio principal, lá que é o prédio vermelho da diretoria, que é uma frase que vem lá da época do saudoso Amador Aguiar. E está escrito lá no prédio: só o trabalho pode produzir riqueza. Está bem grande lá para quê? Para as visitas e para os colaboradores estarem sempre... São os valores da empresa, sempre lembrando aquilo. É o valor sempre da lembrando empresa, aquilo. só o trabalho. É só trabalho. É o que minha avó me ensinou. É o que a minha família me ensinou. Então eu sempre me emociono com isso. E eu acho que é isso, é resiliência e trabalho. E é levar o legado agora. E aí as coisas vão acontecer. Né? Isso. Denis, muito obrigada. Obrigado você. Eu estou muito feliz, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Qualquer coisa, é o meu primeiro podcast. Não, mas você foi ótimo, foi uma delícia conversar, não foi, pessoal? O seu exemplo de resiliência com certeza vai reverberar para muitas pessoas. Mas teve um bug aí, né?
Ah, mas... Vamos contar pro pessoal. Não, teve um bug e vai ser editado. Só um minuto agora, dá pra fazer um pause aí? Peraí que eu me confundi, eu tava falando um negócio, eu pensei no Paula e me deu um branco agora. Quebraram os moldes. Tem um cortezinho mas ali, deu porque um dá bug, aquele deu branquinho. um branco aí, né, uma hora, deu um branco. Mas faz Então, parte, assim, faz parte. Faz parte, o primeiro, né? É isso. Pra não esquecer. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, pessoal, por terem assistido o podcast. Se inscreva no nosso canal e acompanhe todos os próximos Lamarcast. Tchau. Muito bom, parabéns! Desculpa aí qualquer coisa.